E eu ensinei isso aos meus alunos. Você quer aprender um pouco mais da parte do Senhor? Amém. Então, abre a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Sérgio, pela oportunidade que ele me concede de ministrar a palavra. E que nessa noite o Senhor possa abençoar a tua vida, assim como tem abençoado a minha, desde o momento que falou no meu coração sobre esta palavra ser ministrada nesta noite. Amém? 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. Amém? Amém. Deus falava ao meu coração a respeito da vida de Josafá, e o Senhor falava comigo e dizia assim, como diz o versículo 3: se o Senhor é comigo, se o Senhor é com você, o fato de Deus ser comigo, o fato de Deus ser com você, não isenta a você e não isenta a mim de passar por lutas. Não isenta a você e não isenta a mim de passar por provas. Não isenta a você e nem isenta a mim de ter medo, de ter aflições, de ter angústias, de passar por provações. Mas dá a mim e a você uma única garantia, que no momento de extrema necessidade, assim como Deus visitou lá Josafá e todo o povo de Judá, Ele visita a mim e a você. E quando Deus falava comigo, Ele dizia que Josafá foi um homem, filho do rei Asa. Quando Asa morreu, a Bíblia diz que Josafá assumiu o reinado de Judá. E ao assumir o reinado de Judá, Josafá se dispôs a buscar ao Senhor, e Deus se dispôs a estar com Josafá. Em todo o tempo que Josafá estava buscando ao Senhor, Deus estava acompanhando a Josafá em todas as suas situações naquele reinado. E a Bíblia diz que o povo vinha de muitos pecados, entrava um rei e botava o povo para adorar outros deuses. Aí saía este rei, entrava um outro e botava o povo para seguir ao Senhor. E assim ia sucessivamente, embora os reis que reinaram em Judá foram os melhores se comparado aos que reinaram em Israel. E a Bíblia diz que Josafá, quando assumiu, ele seguiu os caminhos do seu pai Davi. Quando a Bíblia diz que ele seguiu os caminhos do seu pai Davi, a Bíblia não diz que Davi era o pai de Josafá, mas a Bíblia diz que Davi acompanhou ou ouviu falar da trajetória de Davi, e por ouvir falar, com certeza, ele tentou fazer aquilo conforme Davi fazia, obedecer a palavra do Senhor, seguir as ordens do Senhor, caminhar segundo a vontade do Senhor. Porém, Josafá, mesmo caminhando com o Senhor, passou por lutas, passou por provas, passou por dificuldades. E é interessante que a Bíblia diz que Josafá ia muito bem, até que Josafá recebeu um convite. E às vezes a gente está caminhando muito bem na nossa vida cristã, a gente está indo bem direitinho, conforme a ordem do Senhor, conforme o mandado dele. E a gente recebe às vezes alguns convites. E nem todos os convites que vêm a nós são convites vindos da parte do Senhor. Alguns são, outros não. E como servos de Deus, nós precisamos ter o discernimento, ter intimidade com Deus, andar em comunhão com Ele, para que quando o convite chegue a mim e a você, eu e você possa entender, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus. Para que a gente não venha a se desviar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nessa caminhada, Josafá foi fazendo tudo o que Deus queria, foi destruindo os altares que estavam lá feitos por outros reis para adorar a deuses falsos. E chegou um momento que Josafá recebe um convite, o convite do rei Acabe, o rei de Israel. E a Bíblia diz que Acabe convida Josafá: olha, Josafá, vamos à peleja? Tu queres ir comigo à peleja? Vamos pelejar, vamos destruir os nossos inimigos. E a Bíblia diz que Josafá escuta
e obedece, entre aspas, ele segue a ordem ou o comando, o pedido do rei de Israel, Acabe. E ele vai. E a Bíblia relata que está lá naquele momento os dois reis, Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, sentados nos seus tronos, com vestes reais, prontos para ir à batalha. Porém, a Bíblia diz que Josafá diz, olha, tem profetas aí. E a Bíblia diz que vieram profetas a profetizar naquele lugar. E Josafá tinha muita intimidade com Deus, se comparado ao rei Acabe. E quando eu e você temos intimidade com Deus, ainda que nós venhamos a ouvir alguém dizer alguma coisa para nós, alguma coisa a nosso respeito de alguma situação que ainda há de acontecer, Deus nos dá, através do seu Espírito Santo, discernimento para entender se é Deus falando comigo ou se não é Deus. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, como diz a própria palavra, são aqueles que servem a Deus. Está lá o rei Josafá e o rei Acabe, e profetas profetizando. E eles diziam, vai rei, sobe a Ramot-Gileade. Vai que tu vais ganhar essa batalha. Vai que Deus vai entregar em tuas mãos os teus inimigos. E a Bíblia diz que Josafá acha estranho. Eu pergunto, eu digo, Deus, como é que eu vou achar estranho alguém falando, dizendo assim, olha, Deus disse para você, faça isso. E Deus falava no meu coração, se eu e você tem intimidade com Deus, a Bíblia diz que o que Deus fala traz paz ao nosso coração. Aquilo que Deus fala conosco não nos dá angústia, não traz dores, não acrescenta angústias para nós. Amém. E quando Josafá ouviu aqueles profetas profetizando para ele e para Acabe, dizendo, vai que tu vai ganhar a batalha, vai que a vitória é tua, vai que Deus vai entregar em tuas mãos. Josafá olha para Acabe e diz, olha rei Acabe, não tem um outro profeta por aí não? Tem alguém aí diferente não? É como que Josafá sentisse de Deus algo que dissesse assim para ele, olha, tem alguma coisa errada nessa história. E a Bíblia diz que Acabe olha dele e diz, tem um só. Tinha tantos profetizando ali para os dois. E quando Josafá pergunta a Acabe, tem algum outro profeta aí? Acabe diz, tem um destaque naquela nação. Um destaque no meio daquele povo. Um que não se dobrou, um que não baixou, um que disse assim, eu vou dizer aquilo que Deus manda dizer, mesmo que a minha cabeça role, mesmo que eu seja apedrejado, humilhado, que alguém me expulse de algum lugar, mas eu vou dizer aquilo que Deus me mandou dizer, porque o que Deus manda dizer, ele se responsabiliza. Amém. E a Bíblia diz que Josafá pergunta a Acabe diz, tem Micaías, traz ele. E lá vem Micaías. E alguém disse para o profeta Micaías, olha, todos os profetas estão profetizando a mesma coisa. Tu profetiza também a mesma coisa. Muitas vezes, aquilo que eu e você quer muito, que deseja demais, é algo que o inimigo pode usar para fazer com que você se desvie do propósito de Deus. Não é o que você mais quer, é o que Deus mais quer para a tua vida. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer, nem sempre o que você pensa é o que Deus pensa, porque a Bíblia diz, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você insistir na sua oração, Deus me dá, perto de Deus é a tua vontade, Deus é o que tu queres para mim, Deus isso vai exaltar ao teu nome, Deus eu vou fazer a tua vontade, eu vou te engrandecer, o que tu vais colocar na minha mão vai abençoar outras vidas. Aleluia. E chama Micaías, e ele chega, e ele começa a falar ao rei, e Josafá escuta e Acabe escuta. E a Bíblia diz, e Micaías diz assim, se tu voltares vitorioso, Deus não falou por minha vida. Mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo aquilo, a Bíblia diz que subiram a batalha. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Quantas vezes Deus fala ao teu coração e ao meu e diz assim, filho, não é isso que eu tenho para ti. Não é isso que eu quero que você faça, não é dessa forma, não é desse jeito, mas o meu coração deseja tanto isso que eu sigo em frente.
assim para Josafá: olha, tu vai na carruagem real, eu vou me disfarçar e vou de outra forma. Micaías havia profetizado, o único de lá, que se o rei voltasse com vida, Deus não tinha falado isso na boca dele. Vão os dois para a batalha. Segue Acabe de uma forma e Josafá de outra. Josafá vai em carro real, com trajes reais, com mando figurino, e Acabe vai descansado. O propósito de Deus na vida daquele que é fiel é cumprido, querendo eu ou não. Se Deus tem algo para a vida do meu irmão, não vai ser eu que vou impedir. Porque a vontade de Deus foram para a batalha. E a Bíblia diz que foi dada uma ordem ao exército inimigo: olha, a gente não vai pelejar nem contra grande nem contra pequeno. A nossa peleja é contra o rei Acabe. Em nenhum momento foi contra Josafá, é contra o rei Acabe. Vamos lá. E segue a perseguição ao carro real, a carruagem real. E quando chega lá, a Bíblia diz que era Josafá e não Acabe que estava lá. E a Bíblia relata que nessa hora de aflição, Josafá pediu socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus fez socorro para Josafá. Amém. Porque o coração de Josafá era para com Deus. Em contrapartida, o coração de Acabe que não era. A Bíblia diz que conforme Micaías disse, se cumpriu. Alguém pesou o arco, jogou uma flecha e bateu logo em quem? Em Acabe, que estava disfarçado. Veja como Deus trabalha. Mas mesmo assim, Deus dando livramento a Josafá, Deus sendo com Josafá, conforme capítulo 17, versículo 3, não impediu Josafá de passar pelas lutas. Mesmo ele sabendo que Deus era com ele, e ele tinha um coração para com Deus, como eu e você tem. Não isenta eu e você de passar pela dificuldade. Mas vem aquela certeza: na hora que eu clamar socorro pelo meu Deus, ao meu Deus, Ele vai responder com providência, com socorro para mim, na sua vida. É como Deus trabalha. É como Deus faz comigo e com você. Muitas vezes nós olhamos para a vida daquele que está ao nosso lado e a gente diz assim: mas o irmão é tão bom, mas a irmã é tão boa, e como ela passa por isso? Aí Deus diz assim: é meu filho, é minha filha, mas eu tenho que ensinar. E ensinou a Josafá. Depois que Josafá passa por essa situação, a Bíblia diz que Deus levanta um outro profeta, e esse profeta diz a ele: poderá tu ter comunhão com o ímpio, ter comunhão com aquele que aborrece o Senhor? Deus disse para ele: olha, filho, eu não já te dei preceitos a serem seguidos? Eu não já disse para você qual é o teu procedimento dia a dia? Qual tem que ser a tua caminhada? Porque tu ainda te uniste a alguém que não andava conforme a minha vontade? E o profeta diz: mesmo assim, achou Deus teu coração sincero para com ele. O fato de Deus estar comigo e com você não impede que nós venhamos a falhar muitas vezes. Mas, se clamarmos por socorro, se buscarmos ao Senhor, este Deus que nós servimos, Ele se faz presente e nos ensina: não quero você com comunhão com aqueles que não me servem. Você conhece, você conversa, você trabalha, mas você não anda lado a lado com Ele, porque Ele tem pensamento diferente que o seu. Quantos de nós estamos recebendo convites lá fora e muitas vezes aceitando esses convites? Muitas vezes ouvindo a voz daqueles que estão lá fora e esquecendo de ouvir a voz de Deus que diz assim: eu tenho isso para você. Aí Josafá aprende uma lição. Depois que o profeta diz para ele: poderá você ter comunhão com o ímpio, meu filho? Poderá você fazer aquilo que o ímpio quer, ao invés de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus tem? Mas às vezes a gente acha que o ímpio tem razão. Tem não. Porque o ímpio não conhece o Deus que você serve. Aleluia. Quantas vezes o ímpio pode dizer para você: você tem sangue de barata, se fosse eu, fazia assim, assim. Aí você responde para ele: não, meu amor, o sangue que corre nas minhas veias é o sangue de Jesus. Mas se fosse eu,
veio fazer. Porque a tua vida, a minha vida, tem que ser pautada nos preceitos da palavra do Senhor. Porque ainda que como Josafá, eu venha a passar por dificuldades e você também. Na hora que nós clamarmos por socorro, o socorro vem. Porque quem nos socorre não dorme, não cochila. Glória a Deus. Aleluia. Para nos dar resposta. Para cuidar de nós. Passe as páginas lá para o capítulo 20. Depois que Josafá escuta aquilo que o profeta diz para ele, da união dele com Acabe, a Bíblia diz que Josafá toma uma decisão. Ele institui levitas e sacerdotes para cuidarem do povo de Judá. E ele dá uma ordem para eles: olha, tudo que vocês forem fazer, faça pautada a palavra do Senhor. Tudo que vocês forem ensinar, quando vocês forem julgar alguma causa, resolver alguma situação, vá conforme diz o Senhor, e não conforme diz o homem, conforme diz o Senhor. É como que naquele momento Josafá estivesse dizendo aos levitas e sacerdotes: eu ouvi Acabe, não deu certo, e agora eu quero só ouvir a Deus. Amém. Agora eu quero só fazer conforme o Senhor me ensina, conforme o Senhor manda. E aí se distorce no capítulo 18, 19, e a gente chega no 20. Talvez quando Josafá tomou essa decisão, instituiu os levitas e os sacerdotes, e disse para eles: olha, segue aí, ensina a palavra, julga as causas, cuida do povo, tudo conforme o Senhor manda, porque conforme a vontade do Senhor é que tem que ser feito. Talvez naquele momento Josafá tenha descansado o coração e tenha dito: pronto, já me reconciliei com Deus, já mostrei para o Senhor que agora verdadeiramente eu vou só ouvir a voz dele, não vou atender convite de ninguém, não vou fazer nada que não seja a vontade do Pai, então eu vou descansar. E às vezes isso acontece comigo e com você. Pronto, já passei pela luta, já passei pela prova, já venci aquilo, já aprendi da parte de Deus, não vem mais nenhum engano seu. Porque quando você vence essa batalha, vem uma outra para você vencer. Quando você vence a outra, vem a outra. Porque nós, neste mundo, só temos sim a paz que excede todo o entendimento. Mas as aflições a gente tem. Porque o próprio Cristo disse: neste mundo tereis aflições, agora tem bom ânimo. Ele venceu o mundo, e às vezes a gente completa: eu também vou vencer. É pela fé a gente vai vencer, porque a palavra diz que a gente vai. Aquele que perseverar até o fim chegará lá. E chega o capítulo 20, talvez o coração de Josafá esteja como o meu ou o seu, depois que passa por uma luta e aprende da parte de Deus e é corrigido por Deus em amor, porque ele diz: tu fizeste errado, mas Deus conhece teu coração, por que tu fizeste a vontade dele? E a Bíblia diz que chega o capítulo 20, está lá Josafá muito bem, obrigado, descansado. Eu também estaria depois de uma luta, uma vitória, de ver a morte frente a frente, clamar o socorro de Deus e ver Deus agir. Eu estaria em paz, tranquilo, venci esta batalha, venci esta beleza. Não vem outro. Chega o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. E os capítulos, embora sejam sequenciais, não são escritos no mesmo dia, e é uma história corrida, mas com tempos passados. E a Bíblia diz que quando chega ao capítulo 20, novamente, Josafá entra na peleja. Só que essa peleja agora é diferente. Josafá não está mais junto com o rei Acabe. Josafá não está junto com ninguém, ele está só no seu reinado. Já ter dito aos levitas e sacerdotes: cuida do povo, segundo a palavra, ensina, julga, conforme a vontade de Deus, não se desvia da vontade do Senhor. Chega o capítulo 20, a Bíblia diz que alguém chega com uma notícia para o rei Josafá. Diz assim: depois disto, de tudo isso que eu contei para você, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E eu disse para você que o fato de que eu e você estejamos em comunhão com Deus não nos isenta de passar pelas lutas. Amém. Mas nos dá uma certeza: quando eu clamar ao meu Deus, Ele me socorre. Amém. Aleluia. E a Bíblia diz que veio grande multidão contra Josafá. E essa notícia que chegou aos ouvidos do rei Josafá causou em Josafá algo que muitas vezes acontece comigo e com você: o medo. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Quantas as situações da nossa vida que a gente vai enfrentar e vem o medo,
E o medo quer fazer eu e você parar. Eu estou com medo, eu não vou seguir. Eu estou com medo, eu vou parar. Eu estou com medo, eu vou desistir. Eu acho que eu não vou conseguir, já estou desistindo. Você ainda acha, você nem tentou. E você já está parando. Mas Deus não chamou você para parar. Aleluia. Deus chamou você e eu para prosseguir. Amém. Só que muitas vezes, quando vem situações como essa, que nos causa medo, desespero, a gente resolve desistir. E às vezes alguém chega para mim e diz assim: olha, por que tu parou aí? Eu parei porque não ia dar certo mesmo. Como se tu nem tentou, criatura? Tu nem tentou. Como é que tu está dizendo que não vai dar certo? E eu costumo dizer assim: bênção de Deus. Ah, Deus é Deus. Tu és profeta do Senhor. Profetiza de Deus. Como é que tu não está dizendo que não vai dar certo? Abre a boca e diz: vai dar certo em nome de Jesus, se for a vontade dele. E dá certo. Muitas vezes você para porque você mesmo começa a negativar a sua vontade. Orou, perguntou a Deus se ele queria isso, ele disse que queria. Por que temer? Por que parar? Olha aqui um que teve muito medo, eu também teria. Grande multidão, está descrito na palavra, vem contra ti, Josafá. Eita, e agora? Vou me esconder, vou fugir, vou me disfarçar, vou parar, vou não. Eu já aprendi que Deus já me livrou e ele me livra de novo. Eu já aprendi que Deus me ensinou e ele me ensina de novo. Eu já aprendi que ele prova e ele prova de novo. Sabe qual é o problema seu? É que nós esquecemos tudo que Deus fez de bom e começamos a olhar só o que ele ainda não fez. Aí a gente desiste. Será que o Deus que te livrou daquela situação não te livra de novo? Amém. Será que o Deus que foi providência naquela hora não vai ser de novo? Vai, porque ele não muda, ele é o mesmo. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Você está com medo? Tem alguma situação que você está passando? Tem algo que está tirando o teu sono? Que está te incomodando? Que tu estás olhando e estás dizendo assim: mas Deus, como é que tu vai deixar eu passar por isso? Olha, Deus está te ensinando. Sabe o que é medo? É um sentimento que quer vetar o teu caminhar. Mas o medo não pode te fazer parar. Amém. Não pode te fazer desistir. O que é que você quer fazer que o medo está querendo lhe impedir? Faça o que fez Josafá. Faça como ele fez. Eu acho interessantíssima a palavra do Senhor. Às vezes eu fico olhando, fico lendo, começo a rir sozinho em casa, parece uma louca. Como é que pode? É Deus. Como é que eu estou com o exército pronto, armado para batalha e eu vou botar gente na frente para contar? É loucura. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas ele tomou. Ele tomou atitudes, ele teve atitudes que fez com que mais uma vez Deus estivesse com ele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Josafá fez, versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá teve medo, e quando teve medo se pôs a buscar ao Senhor. Ele não foi alimentar o medo. Ele não foi dizer que ele não ia conseguir. Ele foi buscar ao Senhor. As nossas situações do dia a dia, que querem nos fazer parar, a gente precisa, irmãos. Veio a prova, vai buscar a Deus. Deixa de buscar o da direita, o da esquerda, o da frente, o de trás. Busca primeiro a Deus. Amém. Deus, primeiro vem cá, Senhor. Me ajuda. Eu estou com medo. Eu estou na prova. Não vai dar para eu pagar as contas. Não vai dar para eu chegar no final do mês. Não vai dar para eu resolver isso. A despesa está zerando. A enfermidade está aumentando. Deus, vem cá, me socorre. Ele socorre. É socorro bem presente na hora da angústia. Sabe por que a gente tem que meditar na palavra dia e noite, noite e dia? Porque cada seta que o diabo lançar na tua mente dizendo que tu não vai conseguir, é o escudo do Senhor na frente dizendo assim: sai daqui porque a minha palavra diz que vai. É por isso que tu tens que ler a Bíblia dia e noite, noite e dia. Porque quando o inimigo lançar a seta na tua mente dizendo que não vai dar certo, dizendo que tu não presta para nada, aí tu traz a tua memória a palavra do Senhor que diz que tu
a Bíblia diz que Josafá foi buscar ao Senhor. Ainda sou pouco, vou apregoar o jejum. E não só é para mim. E não só é para os mais allegados, é para todo Judá. Porque se a luta é contra todo Judá, é todo Judá que precisa jejuar, que precisa clamar, que precisa buscar. Porque quando a vitória vier, não vem só para o rei Josafá. Quando a vitória vier para você, não vem só para você. O propósito de jejum da igreja e oração, a vitória vem para todos. Porque estão unidos no mesmo propósito. A unidade da igreja faz coisas tremendas. Como a Bíblia diz em Atos, Pedro estava preso, mas a igreja estava reunida orando. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, abriu os cárceres e Pedro foi solto. Porque a igreja estava unida. E a Bíblia diz que Josafá apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, deu gente para buscar ao Senhor. Não veio gente para dizer assim, está vendo, Josafá? Não veio gente para dizer assim, está vendo, se tu não tivesse se unido com Acabe naquela época, Deus não tinha permitido isso, não. O povo não veio para dar pitaco, botar o dedo, reclamar e dizer se fosse assim, não. Veio para buscar o Senhor junto com Josafá. E é isso que eu e você tem que fazer. Amém. Ah, não vai dar certo não. Ah, vai dar errado não, não. Vamos orar. Vamos estar juntos aqui no mesmo propósito. O nosso alvo é engrandecer o Senhor. Não é engrandecer o nome de ninguém. É fazer o nome do Senhor grande a cada dia na minha e na sua vida. Aleluia. E a igreja, o povo de Judá se reuniu para buscar o Senhor. Glória a Deus. Olha, certa feita eu ouvi um pregador dizer, ele pregava sobre oração, e ele dizia assim, que a oração que lembra Deus do que Deus é, move Deus a ser para mim e para você. E naquela hora eu não entendi. E lendo a palavra que você vai entendendo, a Bíblia diz que Josafá começa a dizer assim, ah Senhor, Tu és. Ah, Senhor, Tu nos deste posse desta terra. Ah, Senhor, Tu prometeste aos nossos pais. Ah, Senhor, no passado Tu fizeste assim. E eu fico imaginando, irmãos, eu acho que às vezes eu sou meio louca. Eu fico imaginando a face do Senhor, ouvindo alguém dizer assim, Deus, lá no passado, Tu chamaste Abraão e disseste sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí mais na frente Tu diz assim para Moisés, tira a sandália dos teus pés que a terra que Tu estás se pisar é santa. Aí lá na frente Tu diz assim, por que Tu clamas a mim, Moisés? Fere as águas, toca nas águas. E eu fico imaginando, se eu puder assim, né, imaginar, que posso, que eu imagino direto, a face do Senhor se alegrando, que Deus não esquece nada, Ele tem perfeita condição de memória, ele começa a ver cada cena de tudo que ele fez na vida dos filhos dele. E quando você chegar no seu tempo, o coração do Senhor está olhando assim, é quase que impossível eu não dar a bênção ao meu filho, porque ele falou de toda a minha grandeza, e ele chegou até aqui porque ele creu em tudo que eu fiz, em tudo que está escrito. E eu amo você, porque ele tem dito aquilo que eu sou. É por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias, para que quando você ouvir a sua mente, eu repreendei ela pelo nome de Jesus e disse glória a Deus. E Josafá começa a citar os feitos do Senhor para o povo, clamando socorro em jejum e oração. É interessante que ele não, a Bíblia não relata que ele diz assim, mas Deus não disse que era comigo. Mas Deus não levantou o profeta e disse assim, mas achei o teu coração sincero diante de mim. Não, ele decide, na hora do medo, na hora daquela prova, buscar ao Senhor, jejuar ao Senhor, propagar a palavra do Senhor para toda a população de Judá e dizer assim, ele já fez. Ele fez, ele fez, ele vai fazer, porque ele não muda, ele não vai me deixar na mão, porque ele não deixou os filhos do passado, porque o que promete cumpre, porque o que fala honra, porque ele não é como eu, ele não é como você, ele não é falho, ele é santo e perfeito, ele faz para que o nome dele seja grande. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todo o povo reunido
ainda no capítulo 20, Deus levanta mais um profeta. E esse profeta diz assim para o rei Josafá: olha, Josafá, assim diz o Senhor. E desta feita, a palavra que esse profeta diz para o rei Josafá, não deixe Josafá com dúvida, como deixou quando estava ele com Acabe. Porque o Deus que fala é o Deus que testifica ao teu coração. Aleluia. É impossível não saber quando é Deus que fala. Você pode até dizer assim, mas a irmã sabe a minha vida todinha. Não, foi Deus que revelou e fez com que a irmã ou o irmão, o pregador, o cantor, dissesse o que você está passando, porque o Deus que são dos corações é o Deus desta igreja. Amém. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta e diz assim: olha, Josafá, nesta peleja, é como que Deus diz assim para ele: tu subisse a outra peleja, tu fosse pelejar e eu te dei socorro. Agora eu quero te dizer que nessa aqui, nesta tu não vais pelejar. Amém. Agora Josafá vai ganhar a guerra se ele não vai pelejar. Se é grande multidão que vem contra ele, como? Deus faz. E a Bíblia relata. Leia comigo a partir do versículo 15. O capítulo 20 disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. É de Deus. Se é dele, deixa na mão dele. Se é dele, deixa com ele. É ele que vai pelejar. Agora deixe mesmo. Não tome de volta não. Eu aprendi, e eu tenho feito isso. Eu faço a campanha das 7 quinta-feira. Eu termino às 7, não chegou a bênção ainda não, mas eu já não penso mais a mesma coisa, porque eu sei que essa já está anotada lá no céu, e que Deus vai mandar no tempo certo. Aí eu na outra, eu já estou, Senhor, muito obrigada, por conta das vitórias da campanha passada, agora eu já quero te pedir outras. Oh, glória. Não é assim? Ele não registra lá? Quando o anjo chega a Daniel e diz assim: homem muito amado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a buscar o Senhor, Ele me enviou com resposta. Eu fui pedido, mas a resposta foi enviada. Então a minha resposta, irmão, a minha bênção, a minha vitória está prontinha lá no céu. E eu digo assim: Jeová, agora abre logo essa porta e manda ela. Mas que está pronta, tá, eu sei, tenho certeza. Tem que crer, irmão. Se não crer, a gente morre. A gente tem que crer. Amém. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz: amanhã, no outro dia, descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Escute o que diz o versículo 17. Neste encontro que tu vais ter com este povo que vem contra ti, não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Rei, viu? Rei. Não era eu e você não, era rei. Tá atento, ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você só parou para pensar quantas pessoas tem em Judá naquela época? Quanto era o número daquela população? Agora imagine a cena. Todo mundo com medo, pensando que vai morrer, certo que aquela grande multidão que vinha contra eles ia destruir. Eles fazem esse propósito, se unem, buscam o Senhor, jejum a hora. Deus levanta e responde. Na hora está lá o rei, vestido com vestes reais, escuta a palavra do Senhor, se prostra com o rosto em terra e de sequência toda a população se prostra. Agora diz se Deus não faz. Aleluia. É humilhação, é reconhecimento de que não é nada e que Deus é quem é. Às vezes a gente pede, vai ser humildade, porque eu preciso mostrar para fulano que tu vai. Não, você não tem que mostrar para ninguém. Aleluia. Glória a Deus. A única coisa que você precisa mostrar para o mundo é que Deus é na sua vida. E que você foi chamado para exaltar e
Aleluia. Aí você olha pelos olhos da fé e contempla o rei, toda a população de Judá prostrado, adorando o Senhor. Na hora do medo, na hora da prova, na hora que está escutando que vem grande multidão contra a sua vida. Não parou. Por que parar? A notícia foi tão simplesinha se comparada a que Josafá ouviu. Por que desistir? Por que recuar? Por que retroceder? Deus não chamou ninguém para retroceder. Amém. Aleluia. Ele te chamou para marchar. Glória a Deus. Para seguir. E a Bíblia diz que Josafá reúne e diz assim: agora, vamos fazer o quê? Uma ideia legal. Está todo o exército pronto. Imagine, irmãos, a cena sem brincadeira nenhuma. Imagine a cena. E um exército, vamos botar aqui, 50 mil pessoas, armados. 50 mil pessoas. Você já viu filme de guerra? Levanta a mão aí quem já viu. Você já viu alguém na guerra botar um arco e começar a tocar, irmão? Já viu? Você já viu alguém com um bocado de tanque de guerra atrás? As armas, que agora fugiu o nome de tudo. Está todo mundo pronto para lutar. Na época não tinha tanque de guerra, viu? Pode depois você não dizer que eu disse isso. É só um exemplo. Está todo mundo pronto, prontinho, o exército pronto para lutar. Aí chega alguém e diz assim: olha, pega fulano que canta, ciclano, beltrano, ciclano, tá todo mundo aí que canta, tá todo mundo pronto, pega os instrumentos, vamos cantar. Ô irmão, pense comigo. Está o exército pronto. Tu ouviu a notícia que vem grande multidão contra ti. Todo mundo armado para destruir a tua vida. Aí, alguém chega e diz assim: olha, é o seguinte, Deus falou comigo, falou todo mundo viu. Ouviu ou não viu? Ouviu. Porque todos se prostraram. Vamos fazer o seguinte, ele disse que a beleza não é nossa, mas que a gente tem que ir, chegar lá, ficar parado e ver o livramento. Vamos lá. Está o exército pronto, tá, bota todo mundo aqui na frente. Vamos cantar o Senhor. Mas rei, como é que a gente vai destruir o inimigo cantando se está todo mundo querendo matar a gente? Vamos cantar ao Senhor, mas vamos adorar o Senhor, mas vamos adorar o Senhor, porque na hora da beleza, quem adora o pão dos céus, move o coração de Deus, e ele faz milagres, porque ele não tem no coração. Glória a Deus. Ai, ai, ai. Prepare para cantar. Está na luta? Prepare para cantar. Está na prova? Prepare para cantar. Está com problemas? Fique de pé. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Enquanto o pastor ministrou a palavra no domingo de manhã aqui na Santa Ceia, e o Senhor falava ao meu coração: o exército marchando. O exército marchando. E aqueles que iam na frente ouvia o barulho do exército. Ouvia não. Ouvia os louvores entoados na frente da casa. Talvez quem estivesse lá atrás que não tinha microfone, como tem hoje caixa de som, não ouvia os louvores lá na frente. Mas sabia que tinha um povo que estava confiando no Deus que promete e cumpre. E que estava lá na frente, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, dizendo que Ele era, embora eles soubessem que estariam entrando em contato com um grande exército, mas eles já tinham escutado a voz do Senhor que dizia: olha, filho, filha, nessa beleza, tu não vai pelejar não, fica parado, adora, louva, porque tu vais ver eu fazer, porque eu sou Deus. Glória a Deus. O exército ele não corre, ele marcha, irmão, ele bate o pé um atrás do outro, e naquela pisada eu imagino o que passa na cabeça daquele povo. Mas a Bíblia diz que o exército estava pronto, mas quem estava fazendo alguma coisa eram os adoradores do povo. Eram eles que estavam fazendo o maior barulho naquela hora, adorando, louvando, mesmo naquela situação. E quantas vezes a vontade é de chorar e Deus diz assim: abra a boca, irmão. Aleluia. Quantas vezes a vontade é de reclamar e você não entende porque Ele manda você não. É porque o louvor
faz tanta coisa na vida do povo. O louvor é tão bonito. Como é lindo ouvir uma igreja louvando ao Senhor. Como é lindo você ver alguém que você olha e você sabe que está numa prova, mas todas as vezes que você olha, você está vendo aquela pessoa levantando as mãos e dizendo: meu Deus vai fazer, ainda que no momento é tua fé. E você sabe que não é dificuldade, mas a pessoa está dizendo: meu Deus é. Amém. E eu vou te dizer como terminou. Um exército sendo guiado por adoradores do Pai. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá, junto com Josafá, os cantores e todo o exército, chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver aquela multidão que vinha contra eles. Veja o que eles viram. Pela fé, contemple com seus olhos, não o que você está passando, mas o que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que eles procuraram ver a multidão, e eis que aquela multidão que vinha contra eles eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente.